Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor a todos vocês. Eu, Nivaldo Abreu, mais uma vez passando aqui para Resgate aqui, para deixar mais uma devocional para vocês aqui. E hoje eu queria, lógico, né, como sempre, pedir a você que desse aquela força para a gente, se inscrevendo no nosso canal, deixando o seu like, deixando o seu comentário, compartilhando. Eu queria dizer isso é de extrema importância para mim. Eu sempre digo que você tem três maneiras de me ajudar aqui. As três primeiras, né? Uma delas é nos ajudando com um Pix aqui de R$12, R$5, o que você quiser para ajudar nas despesas aqui. E a outra é você poder estar orando por nós, orando pelo projeto, orando pela Rádio Resgate, orando por aqueles que têm nos abençoado, aqueles que têm trazido a palavra aqui. E uma terceira é você nos ajudando a divulgar esse trabalho, sendo nosso parceiro. Você pode ser um parceiro da Resgate divulgando esse trabalho, né? Nos ajudando com deixando aqui o seu comentário, compartilhando com os amigos, se inscrevendo no canal, deixando o seu joinha, porque assim, queridos, nós vamos alcançar mais vidas e esse é o meu principal objetivo. Inclusive, hoje eu vou falar de algo que vocês vão ver da importância que tem nós trabalharmos isso, né? Nós trabalharmos uma semeadura, semear. E quem pode semear? Nós vamos ver isso depois da vinheta. Vamos rodar a vinheta e a gente volta em seguida. Roda aí a vinheta, vamos lá. Ok, queridos, estamos de volta, né? E eu queria começar hoje falando para vocês de algo que eu ouvi essa semana, um pastor pregando, uma pregação que eu vi, e ele falou algo interessante, né? Ele contou uma história, na realidade, interessante, que um pastor, quando morreu, chegou no céu, uma das primeiras coisas que ele fez foi ir até Abraão, perguntar: Abraão, me conta, cara, me conta, eu tenho um grande desejo de saber qual é a sensação de você levantar, por fé, levantar uma faca para matar o seu próprio filho. E aí ele já pergunta também para Moisés, que estava ali: e você, Moisés, me conta qual é a experiência de você tocar com um cajado no mar e ele se abrir para você e para você passar com os pés secos. E os dois disseram: não, peraí, nós é que queremos saber de você algo extremamente importante que a gente não conhece. E você temos de carregar a presença de Deus, de ser templo, habitação do Senhor, né? De ser habitação do Senhor. E aí, olhando em minha volta, olhando para tudo que está acontecendo no mundo, eu comecei a perguntar, fazer algumas perguntas para mim mesmo. Sabe que eu prego muito para mim também aqui, aliás, muito mais para mim, né? Porque eu estou num processo, a gente vive num processo de aprendizagem, de conhecimento, de crescimento dioturnamente, né? E aí eu fui buscar entender dessa presença, né? O que ela faz e como eu posso identificar alguém com essa presença, né? E aí eu vou lá para Gálatas. Gálatas 5:22 vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. No 23 vai dizer que contra essas coisas não há lei. Ok. Queridos, nós temos que começar a olhar aquilo que está acontecendo em nossa volta e parar de nos conformar com essas coisas. Essa semana eu estava vendo, e eu acredito que vocês viram, algo que eu custei para acreditar. Na realidade, eu até pensei que fosse uma pegadinha, mas depois eu vi sendo nos jornais uma moça, uma senhora, andando com um senhor, que aparentemente era tio dela, morto numa cadeira de roda, e conversando com ele no chão como se ele estivesse vivo, tentando enganar todo mundo. Ela leva esse senhor, esse cidadão morto no banco. Olha, pasme, cara, é difícil até de contar porque é surreal. E ela tenta fazer o empréstimo no nome dele, e ela diz, né, no áudio lá da câmara, ela diz que ele estava tão bem, de repente, né, estava assim, tentando convencer o gerente, né, mas aí o gerente desconfiou, e as pessoas começaram a desconfiar que o homem estava, né, e aí chamaram a polícia, então descobriram que esse homem já estava morto. Né? E ela passeava com ele como se ele estivesse vivo, né? Então, olha o grau de insanidade do ser humano, a frieza do ser humano. E aí eu comecei a pensar, né? Aí essa semana a gente recebe aqui a notícia de um amigo, também de uma ouvinte nossa, que recebe um tiro a queima-roupa no rosto, de uma frieza fora do comum, né? Fora do comum. E aí eu disse: gente, o que é que está acontecendo?
Então o que eu percebo é que é uma doença que se chama ausência de Deus. É só isso que eu vejo, a ausência de Deus. E por que essa ausência de Deus? E por que essa ausência de Deus? Aliás, Jesus já falava que os campos estavam cheios, porém faltava o quê? Ceifeiros. Faltava alguém, quem vá levar essa palavra, né? E aí eu fiquei olhando também como eu posso identificar essas pessoas que carregam essa presença do Senhor. Então as pessoas que carregam a presença do Senhor são pessoas que carregam bondade, que carregam amor e carregam bondade, né? E isso é demonstrado através das suas ações. E isso são algumas características daqueles que carregam a presença do Senhor. No segundo momento, aqueles que carregam a paz interior. Aquelas pessoas que, mesmo em meio às tribulações, elas não perdem aquele equilíbrio, aquela paz. Por quê? Porque a paz dela não depende do mundo. A paz dela vem do Senhor, vem do alto. Então, independente das circunstâncias, ela está sempre tranquila, né? Independente das circunstâncias, porque ela sabe a quem ela está servindo, né? E num terceiro momento, são pessoas que têm a capacidade de pedir perdão e de perdoar, né? Essas pessoas que têm essa capacidade de pedir perdão, de perdoar, é outra característica daqueles que carregam a presença do Senhor. E num quarto momento, nós vamos ver também que são pessoas humildes. Ela reconhece, a pessoa que carrega a presença do Senhor, ela reconhece a sua dependência total do Senhor. Ela sabe, ela tem humildade para reconhecer que ela é incapaz de fazer qualquer coisa sozinha, sem essa presença marcante do Senhor. E no quinto momento, você vai também ver através da fé, né, dessa pessoa, né? Como é que a fé vai fazer com que você olhe para ela e veja que é uma pessoa que inspira confiança. Por quê? Porque ela é uma pessoa que vive baseada na confiança num Deus vivo, que trabalha isso na vida de outras pessoas, né? É uma fé constante, uma fé num Deus que é real, num Deus que é vivo. E no sexto momento, ela tem uma vida de oração. Por quê? Porque ela busca, através da vida de oração, uma comunhão com Deus, né? Para eu carregar a presença de Deus, eu tenho que ter intimidade com esse Deus, tenho que ter comunhão com Ele. E isso vai se dar através da oração e através da leitura bíblica. São dois momentos cruciais. Essas coisas vão identificando aqueles que carregam a presença do Senhor, aqueles que buscam essa intimidade, né? E aqueles que buscam também a justiça em Deus, né? Não é a justiça do homem, mas a justiça de Deus, né? Fazer que aquilo que seja correto seja colocado, seja feito, seja trabalhado no dia a dia da nossa vida aqui na Terra, né? E aí, por último, então, a gente vai entrar então com os frutos do Espírito, que foi o que a gente leu aqui, né? Agora, eu preciso entender o seguinte, queridos. Esse mundo está realmente muito, mas muito com a frieza enorme, né? A gente fala muito em inteligência artificial, mas parece que o que está ficando artificial é a nossa fé. A nossa fé parece que está ficando uma fé artificial, porque nós não estamos mais trabalhando lá fora. Nós estamos voltados muito para dentro da igreja. Eu ainda domingo passado ainda pregava lá e estava dizendo para as pessoas, olha, as pessoas que precisam ouvir de Jesus não estão aqui dentro. Elas estão lá fora. Mas como elas vão ouvir se não tem quem pregue lá fora? Tem sim, tem muita gente fazendo trabalho, eu conheço missionários que estão inclusive passando perrengues para levar a palavra lá fora. Mas e nós? Mas não é obrigação minha, Nivaldo? Claro que é. Lembra da grande comissão? Você é chamado para quê? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas não é só isso. Nós somos chamados de embaixadores, se não me engano, lá em 2 Coríntios 20, 21, nós somos chamados de embaixadores. E o que é que faz o embaixador? O embaixador, ele representa o seu governo de origem. E qual é o teu governo de origem? O meu governo de origem é Deus. Nós representamos Deus, nós somos os representantes de Deus aqui na Terra. E como ele está sendo representado por mim e por você? Essa é a pergunta que eu deixo para você. Como você tem representado esse Deus aqui na Terra? Mas no segundo momento ele vai dizer também, lá em 2 Coríntios 2,15, que nós somos um bom perfume de Cristo. Ó, queridos, olha só, o bom perfume de Cristo.
Que tipo de perfume você anda exalando? Essa é a minha pergunta. Que tipo de perfume você está exalando? Também ele vai dizer que nós somos povo escolhido, lá está lá em 2 Pedro, né? Povo escolhido e nação eleita. Escolhido e eleitos para quê? Escolhidos e eleitos para quê? Você já se fez essa pergunta para você? Por que eu fui escolhido e fui eleito? Qual o objetivo do Senhor me escolher e me eleger e me deixar aqui nesse mundo? Para você trabalhar, queridos. Para você alcançar vidas. Para isso, para você exalar o bom perfume de Cristo por onde quer que você passe. É isso que vai mudar essa sociedade. É isso que vai mudar o mundo. Porque o mundo está trabalhando a passos largos contra a igreja. Isso a gente tem visto todos os dias. Mas ele diz também, lá em Mateus 5,13, que nós somos luz do mundo e sal da terra. Queridos, aonde você chega, a luz tem que brilhar. O pecado não pode prosperar onde você está, porque você é a luz. Aonde você chega, se tem alguém com problema, com dificuldades, alguém com angústia, com qualquer coisa, você é o sal da terra, você tem que dar tempero à vida daquela pessoa. Esta é a função. É para isso que você foi chamado, é para isso que você foi geração eleita e você precisa ser um bom embaixador, um bom representante de Cristo. Mas ele tem agora, num outro momento também, ele fala lá em 2 Coríntios 3, que nós somos algo que eu acho tremendo, isso aqui que ele fala aqui, que nós somos cartas vivas. Queridos, olha bem, nós somos cartas vivas. O que significa dizer isso? Significa que as pessoas estão nos lendo todos os dias, por onde quer que nós passamos. No nosso colégio, na nossa igreja, no nosso trabalho, lá no mercado, no trânsito e, sobretudo, na nossa casa. As pessoas estão lendo o nosso comportamento. Elas estão lendo o nosso comportamento. Eu pregava semana passada quando Pedro, na Porta Formosa, disse para aquele homem: olha para mim, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Mas ele diz: olha para mim. O que Pedro está dizendo assim: olha o que eu carrego. Eu carrego a presença de um Deus vivo. Eu carrego essa presença em mim. Essa é a diferença. Então, quantos de nós hoje têm essa coragem de dizer: olha, eu sou o bom perfume de Cristo. Esse é o meu legado. Eu tenho um chamado a ser cumprido e vou cumprir, porque eu sou o embaixador do Senhor. Eu sou luz do mundo, eu sou sal da terra. Mas, queridos, você é tudo isso para quê? O Senhor te municiou com tudo isso, né? com toda essa bagagem, para quê? É para usar lá fora. Para temperar o mundo, para temperar as pessoas, para salgar, para levar temperança. Para representar o céu, representar Deus, representar o Evangelho. Para ser luz, levar luz em meio às trevas. E para quando as pessoas olharem para você, elas sentirem o desejo de conhecer esse Deus. Elas leem você e o que elas vão ler em você vai dar a elas sede e fome da presença desse Deus. É isso que você precisa entender. Nós não vamos conseguir mudar o mundo pregando dentro da igreja uns para os outros como crente. Quando nós fizermos aquilo que os nossos antepassados faziam. Eu sempre falo aqui que tinha um senhor lá em Florianópolis que ele subia em cima de um caixote daquele sabão Wetzel e ele passava a manhã inteira pregando ali debaixo daquela figueira da Praça 15. Quantas pessoas o xingaram ali, mas quantas ele alcançou? Você não sabe a importância de um panfleto, de levar um panfleto, de falar de alguém para Jesus, aonde você estiver. Nós precisamos levar essa palavra para as pessoas. O mundo está doente e essa doença é totalmente... o diagnóstico que eu faço é ausência de Deus. A ausência de Deus. Eles estão perdidos, não sabem para onde vão e nós sabemos o endereço. O endereço é Cristo porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se eu tenho essa informação, para quê? Para fazer a diferença. E como embaixador eu tenho que ir lá representar esse Deus e dizer: olha, isso aqui é o caminho, esse aqui é o meu Deus. Então que a gente pare para pensar, né, que como cristão, qual tem sido o nosso papel, qual tem sido, né, o meu envolvimento com a palavra.
Não é se envolver com a igreja, placa, não, mas se envolver com o evangelho. Se envolver com o evangelho, de ter coragem de falar de Jesus abertamente para as pessoas lá fora. Queridos, é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Pedir que vocês façam uma reflexão, né? Façam uma reflexão do chamado de vocês, né? Da presença, se vocês realmente entenderam o que é carregar a presença do Senhor e se você pode dizer, olha para mim porque eu carrego essa presença. Porque se você puder dizer isso para mim, você pode dizer isso para aquelas pessoas que estão lá fora necessitando conhecer esse Deus e essa presença. Que Deus te abençoe. Não esqueça, então, de nos ajudar aqui, deixando o seu like, deixando o seu joinha para nós, se inscrevendo no canal e divulgando esse trabalho para outras pessoas. Que Deus te abençoe e até uma próxima.